e nós pretendemos trazer uma mensagem relevante para o nosso tempo, e essa relevância é em virtude de ser a palavra de Deus. 1 Pedro 5, versículo 6 até o 11, diz assim a palavra do Senhor: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Que Deus, portanto, abençoe essa palavra lida aos nossos corações e que sirva para a nossa instrução espiritual. Observem bem que eu comecei no versículo 6 e este verso é, portanto, uma continuação do versículo 5, que fala sobre o tema da humildade. E o texto começa dizendo, o texto escolhido: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Observe que o termo sobre a potente mão de Deus, ou essa mão poderosa, é um termo muito familiar para o povo de Israel, o povo de Deus. Porque após a libertação do povo do Egito, através dos feitos de Deus, as pessoas começaram a mencionar esta expressão, mão poderosa, mão potente da parte de Deus. É importante lembrar que, conforme Êxodo, capítulo 12, versículo 37 até o 51, o povo de Deus, diz o texto bíblico, saiu com pelo menos 600 mil homens, foram as crianças e mulheres, mas diz que também saiu com muitos bens, gados, por exemplo, ovelhas e assim por diante. Acontece que o povo de Deus baixou a guarda, desobedeceu a Deus e por isso passou por pelo menos 2 cativeiros. O cativeiro assírio e depois o mais terrível, o cativeiro babilônico. Em relação ao cativeiro assírio, se refere ao reino de Samaria, o reino do norte. Já o cativeiro babilônico foi justamente em relação ao povo de Judá, que inclui a capital Jerusalém, o reino do sul. E é interessante que, quando a gente analisa, quando eles saíram do Egito com muitas pessoas, eles estavam prosperando lá na terra estrangeira e saíram com muitos bens. Agora, neste último cativeiro babilônico, eles só saem com a roupa do corpo e com semente. Isso nos ajuda a entender o Salmo de número 126, que nos diz, só na parte final, para que a gente tenha uma ideia do contexto, quando a gente menciona, quando a gente lê esse salmo, que é o Cântico de Degraus, o retorno do cativeiro ou do exílio babilônico. No verso 6 fala assim, melhor dizendo, o 5, os que semeiam em lágrimas, com cânticos de júbilo cegarão. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Ou seja, para a gente entender esta semente aqui, é só olhar o contexto histórico. A história depõe e literalmente diz que eles só saíram com a roupa do corpo e com as sementes. E a gente precisa entender que todas as vezes quando nós falamos a respeito de Deus, falamos a respeito da nossa fé, mas quando nós não nos humilhamos diante de Deus, não é que a mão necessariamente de Deus vai pesar, não. É que nós vamos sofrer horrores por conta da nossa desobediência, assim como o povo de Israel passou maus bocados
no passado. Por isso, eis a sugestão do apóstolo Paulo, que era um judeu convertido a Cristo, um cristão, portanto, ele diz: humilhai debaixo da mão poderosa de Deus. Ele está mostrando aqui uma auto-humilhação, que se refere ao modo humilde e submisso de suportar as aflições. Nós não podemos passar pelos momentos difíceis com murmuração, falando mal, mas precisamos suportar humildemente esse momento que aqui o apóstolo Pedro menciona como se fosse uma auto-humilhação. Mais adiante, no versículo 7, ele nos diz para nós lançarmos sobre ele, isto é, numa referência a Deus, toda a vossa ansiedade. Acabamos de cantar agora há pouco que Jesus tem a solução, e somente Jesus Cristo é a única esperança, não apenas do Brasil, mas do mundo inteiro. E observe que esse lançar a ansiedade, a ideia é vívida de arremessar. Provavelmente na sua infância você já pegou algo para arremessar, e é isto que a Bíblia nos diz. Não é para lançar, ou seja, se apegar a uma preocupação e ir com toda vagareza, tentando colocar nas mãos de Deus. Não, pelo contrário, é lançar sobre Deus aquilo que está preocupando, aquilo que está tirando a paz da sua alma, que está turbando o seu coração. E nós sabemos, à luz da palavra de Deus, a razão para que não tenhamos essa ansiedade, porque Jesus já nos dá uma explicação. Ele vai dizer, por exemplo, em Mateus capítulo 6, versículo 25 até o 34, que ele cuida dos passarinhos, dos lírios do campo, e ele sabe de todas as coisas que nós precisamos. E vai dizer ainda: a nossa preocupação não nos acrescenta nada, a não ser dor de cabeça. A não ser dor de cabeça e preocupação. E o apóstolo Pedro, por ser discípulo de Jesus desde o início do ministério, quando Jesus começou o seu ministério aqui na terra, ele sabia muito bem as palavras do mestre e ele internalizou esse ensino e agora ele transmite para os cristãos que estavam dispersos na região da Ásia. Ora, se é para nós vivermos uma vida despreocupada, mas isso não significa viver uma vida descuidada, são coisas bem diferentes. Vida despreocupada não é vida descuidada. E por isso, ele vai nos alertar os cristãos para estar o quê? Alerta e vigilantes, pois nós estamos envolvidos em batalha espiritual constante. A nossa batalha espiritual começou no exato momento que nos convertemos a Cristo Jesus, quando fomos regenerados, justificados pela fé, imersos no Espírito Santo, fazendo parte da igreja, desse corpo de Cristo, de uma forma funcional, quando recebemos pelo menos um dom espiritual que foi dado por Deus para a edificação da igreja, quando nós nascemos de novo, numa linguagem também bíblica, e nesse exato momento nós começamos ou iniciamos a nossa batalha espiritual. Até então, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora não. Agora começa essa batalha espiritual que é constante. Algumas pessoas, de uma forma errônea, pensam que a oração, e quando ela entrar em oração, ela vai estar em batalha. Pelo contrário, ela não vai se preparar na oração, ela já está o tempo inteiro numa batalha espiritual. Tanto é, fatos disso, dessa batalha espiritual, a gente encontra nessa porção lida. Vejamos, por exemplo, no versículo 8, Pedro diz que há um inimigo. E quem é esse inimigo? Ele vai dizer, é o diabo. Ainda nesse verso de número 8, diz que o diabo busca oportunidade para destruir o crente. Mas, no versículo 9, vai mostrar a forma de vencê-lo. E qual é a forma de vencer o inimigo, isto é, o diabo? É lutando com ele? Não. É atacando-o? Também não. A gente vai ganhar, quer um jogo, quer alguma coisa no grito? Tão pouco. Nós
vencemos o inimigo, segundo a orientação do apóstolo apóstolo Pedro, que é através da resistência. E o fundamento, a base dessa resistência, nada mais é do que a confiança em Deus. Quando nós confiamos em Deus e ao ouvir a instrução espiritual da parte de Deus, nós vamos fazer exatamente como Ele determinou, resistindo o diabo. Não tentando fazer gracinha e desejar partir para a briga, cerrar os punhos e então tentar brigar com o diabo, porque esta não é a orientação do apóstolo Pedro. Isso se encontra no versículo 9, da mesma forma, também está apoiada aqui, nesse versículo 9, no conhecimento de que nós não estamos sozinhos nesta luta. Engana-se quem pensa que só você que tem uma batalha ou está em batalha espiritual. Todos nós, sem exceção, estamos numa grande batalha espiritual constante. É algo que todos nós participamos, que temos em comum. Da mesma forma que temos o nosso Senhor e Salvador em comum, o mesmo é verdadeiro para a batalha espiritual. Por isso, nós não podemos nos descuidar. No versículo 10, vai mostrar que o resultado está nas mãos de Deus, que em virtude de seu destino final para nós, vai nos suprir em todas as nossas necessidades no caminho. Enquanto nós estamos como peregrinos aqui na terra, nessa estrada da vida, nós não estamos sozinhos. Irmãos nossos, em todos os tempos, em todas as épocas, passam por lutas espirituais, batalhas terríveis, mas nós temos também a companhia de Jesus, ao mesmo tempo que Ele é o nosso alvo, o nosso destino, porque nós queremos estar com Ele lá na eternidade. E nós temos então a confiança na palavra de Deus de que Ele vai estar suprindo todas as nossas reais necessidades. É o mesmo que o apóstolo Pedro vai nos dizer, mostrando na parte finalzinha, de que Jesus, Ele tem, na pessoa de Deus, tem todo o poder, é um poder para sempre, para toda a eternidade. Vejamos então o verso de número 8, sede sóbrios e vigiai. É isto que Pedro disse naquela época e que é uma palavra válida para os nossos dias. Não foi à toa que Deus preservou a sua palavra para que ela chegasse até nós, para nós resistir, sede sóbrios e vigiai. Ou seja, nós devemos resistir, e resistir o diabo, e essa resistência é o método recomendado para tratar com ele. Eu quero compartilhar um texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que nos diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e o resultado? E ele fugirá de vós. Já disse aqui, noutra ocasião, que nós não estamos aqui para lutar com o diabo, de gladiar com ele. Inclusive, nós vamos nos reportar a outro texto, não mais de Tiago, mas do apóstolo Paulo, que nos diz no capítulo 6 de Efésios, do versículo 11 até o versículo 17, nós não vamos ler, mas vocês podem fitar os olhos nesse texto, que vai falar sobre uma armadura espiritual que está à nossa disposição. Deus coloca à nossa disposição, já que estamos numa batalha espiritual, essa armadura de Deus. Por isso é uma armadura espiritual. Todos os elementos descritos pelo apóstolo Paulo mostra que são elementos para a defesa. Até a espada que é mencionada aqui é, inclusive, uma espécie de adaga, uma espada pequena, que serve apenas para se defender um contra-ataque, somente isto. O apóstolo Paulo esteve preso, inclusive ele pagava aluguel da sua prisão domiciliar e tinha pelo menos 2 soldados romanos na porta da sua casa. Afinal de contas, tinha uma custódia. E ele conhecia perfeitamente o exército romano.
E ele sabia que tinha pelo menos 3 palavras para espadas. E ele vai utilizar justamente no grego a palavra espada, se referindo a essa espada de defesa. Ele não pega aquela espada maior que ele poderia sugerir através de uma outra palavra ou outro termo na sua língua, a língua que era universal na época. Mas Paulo sabia de cor salteado de que havia um instrumento de ataque, que era a lança. Quem gosta de história e vê, vou dizer assim, a armadura completa do soldado romano, consiste também na lança, uma lança grande. Mas ele não menciona a lança, e quando menciona a espada, ainda assim, usa se referindo a uma espada de defesa. É isto que Pedro faz coro com Tiago e, por sua vez, com Paulo. A nossa armadura espiritual, meus irmãos, é para a defesa. E por isso Pedro vai nos recomendar a resistir o diabo. É interessante que Pedro poderia usar aqui a expressão Satanás, no sentido de adversário, mas ele, de uma forma bem assim elaborada, ele reflete sobre a situação e ele, conduzido pelo Espírito Santo, ele coloca primeiro o inimigo e depois fala, é o diabo. Porque o diabo significa caluniador. O papel do diabo é minar a fé. Minar a fé. Vou dar um exemplo. O diabo calunia Deus diante dos homens. Deus não vai te ouvir. Deus não vai te socorrer. Ele atuou no passado, mas agora, para você, afinal de contas, tem cheio de imperfeições. É um tipo de calúnia que o diabo faz em relação à pessoa de Deus diante dos homens. E lá em Jó, a gente vê o inverso. Ele caluniou, no caso, Jó, o homem, diante de Deus. Ele faz esse papel de leve trás. Tanto calunia Deus diante dos homens, quanto os homens diante de Deus. Este é o papel do diabo. E ele enfatiza isto aqui, mostrando que era para minar a fé. Está implícito no texto, quando menciona a palavra inimigo, e a palavra aqui descrita é de que é o inimigo que vai incitar o sofrimento e a perseguição a fim de testar, não para provar no sentido positivo, mas, se possível for, destruir. Porque o inimigo das nossas almas quer o quê? Nos destruir. Envergonhar o Evangelho de Cristo, envergonhar a Igreja de Cristo, o próprio nome, o próprio Deus, tentando de alguma forma desonrá-lo. Mas nós recebemos esta orientação bíblica, apostólica também, porque não é apenas o apóstolo Paulo, mas nós temos outros apóstolos, no caso, Pedro escreve para nos orientar. E mais adiante, no versículo de número 9, observe que ele ainda continua dizendo o seguinte, que o diabo anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Nós temos que resistir firmes. Firmes aonde? Na fé. A ideia aqui de resistir firmes é de solidez na fé. Não é uma fé superficial. É uma fé genuinamente evangélica. E quando eu falo evangélica, eu me reporto ao Evangelho de Deus, cuja essência é divina, porque Evangelho é de Deus, não de uma denominação dita evangélica. Porque o Evangelho de Deus é poder para todo aquele que nele crê, porque transforma, muda. Não é uma fé aguada, um Evangelho que é apresentado de uma forma diluída, como nós temos visto nos dias atuais. É o Evangelho verdadeiro, legítimo. E por isso a gente precisa ter essa fé, resistir firme, ter solidez na fé evangélica, numa referência tão somente a esse Evangelho de Deus.
Uma coisa que eu noto aqui, esse resistir firme, qual é o cenário que é criado na mente do autor e que ele deixa transparecer para os seus ouvintes? Fique de pé e enfrente-o, porque ele já disse que o diabo é como, isto é, semelhante, não é leão, mas é semelhante ao leão que anda em derredor, querendo tragar. Então ele está pedindo para ficar de pé e enfrentar. Enfrentar quem? O leão, aquele que está se colocando à sua frente. Mas não é para uma pessoa apenas se levantar, porque ele não está se referindo a um indivíduo, ele está se referindo à comunidade cristã. Essa palavra não é para um dos ouvintes desta noite, é para todos os ouvintes, aqueles que estão firmados e que estão resistindo firmes na fé, uma fé evangélica, derivada da pessoa bendita de Cristo Jesus. Dessa maneira, firmes na fé, parece significar não apenas de cada indivíduo, mas deve permanecer, mas para que todos nós juntos, devem apresentar, ficar em pé, fazer frente, não para lutar, repito uma vez mais, mas para se defender, para resistir, fazer uma frente, de uma forma sólida, frente ao leão, que é o nosso inimigo. Não é a pessoa ficar sozinha ali, daqui a pouco vai bater uma tremedeira na perna diante do leão, vai rugir, vai fazer acontecer, mas não é leão, é como leão. E a gente não briga com ele, a gente apenas usa todas as armas, os elementos disponíveis espirituais para resistir e ele vai fugir de nós. Algo que a gente ainda aprende nesse versículo 9, ao qual resistir firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Às vezes parece que o sofrimento está direcionado apenas para a nossa vida. Parece que só a gente que sofre. A gente focaliza tanto o nosso sofrimento, focaliza e centraliza de tal maneira que a gente não consegue enxergar, não olha para o lado e vê que tem pessoas sofrendo tanto quanto a gente. Mas não são alguns crentes, não, que passam por momentos difíceis, porque eles estão nessa batalha espiritual constante. Todos nós passamos por momentos de lutas, de dificuldades, de sofrimento. E por isso que essa palavra é propícia para esta noite, porque vai mostrar que nós devemos nos solidarizar com os cristãos de todas as culturas sobre a terra. Não existe somente a igreja evangélica brasileira, meus irmãos. Existe a igreja cristã, a grega, a ortodoxa, seja a ortodoxa russa, no Oriente. A igreja que é perseguida não é a evangélica brasileira, não. Literalmente, a igreja que é perseguida sempre foi a igreja do Oriente, cujos cristãos aos milhares são martirizados todo ano. E muitas vezes a gente tem uma falsa impressão de que a igreja evangélica no mundo inteiro só consiste na nossa, aqui desse hemisfério. Quem disse isso? É por isso que Pedro, há mais de 2000 anos, vai mostrar para que nós viéssemos o quê? Atentar, sabendo. Vocês têm que tomar conhecimento de que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre quem? Entre os vossos irmãos no mundo. Aí a gente precisa compreender que a graça do Senhor, ela é abundante, é generosa e poderosa para nos guardar a todos, a todos. É o que Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 3, e é a mesma coisa que ele diz aos crentes na igreja em Éfeso, no capítulo 1, versículo 2. Já o verso de número 10, meus irmãos, notem bem, se refere ao Deus de toda graça. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Ele está dizendo que esse Deus de toda graça, graça abundante, graça inclusive para sofrer,
para suportar as aflições do mundo. A gente precisa também pensar nessa graça, e é um tipo de graça, digamos assim, especial, porque é proveniente de Deus, dos altos céus. E coisa boa é sofrer por causa do Evangelho, sofrer por causa de Cristo. Coisa terrível é sofrer por conta dos nossos pecados, das nossas falhas. Que coisa triste. É melhor sofrer pela causa nobre, pela causa correta. Agora é interessante que, em relação ao sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, fala também a Bíblia, no escritor aos Hebreus, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica também a nossa consciência. A nossa consciência pode ser purificada, ser limpa. Por isso, nessa batalha espiritual, se o inimigo, o diabo, lançar em rosto alguma coisa cometida lá atrás, um pecado já confessado, mediante um arrependimento sincero, que já foi perdoado, não dê ouvido para o diabo, porque ele é isto, caluniador. Ele quer enfraquecê-lo, quer fazer com que você desista da fé, de continuar achando e querendo induzir de que não há jeito por conta disto, daquilo outro. Mas isso é um papel dele, para minar a fé. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E aos Hebreus vai dizer que purifica também a nossa consciência. Que coisa boa, não é apenas coisa linda não, que a Bíblia apresenta. Que coisa boa é saber que nós podemos ter essa purificação de consciência e seguir servindo ao Senhor com essa consciência tranquila, ciente de que verdadeiramente o Senhor nos perdoou e não nos lança em rosto. Ele diz, nesse verso 10, sobre aperfeiçoar. Observe que não é uma oração de Pedro. Pedro não está fazendo uma oração para que Deus venha nos aperfeiçoar. Pelo contrário, é uma promessa. Aqueles que gostam de procurar promessas na Bíblia, eis uma delas. Há uma promessa de Deus de que Ele vai nos aperfeiçoar. E prossegue, que Ele vai confirmar, firmar. É uma fixidez de posição. Eu pensei, enquanto estava preparando a mensagem, nesse corrimão que nós temos aqui na frente do púlpito. Ele está fixado, é algo além de sólido, mas há uma fixidez. A pessoa ali vai usando tanto para descer ou subir, e vocês observem que é algo seguro. É isto que Deus faz, além de aperfeiçoar como uma parte de sua promessa, Ele vai confirmar, firmar com fixidez a posição cristã, porque nós estamos resistindo na fé, uma fé evangélica, não superficial. E ele vai terminar esse versículo dizendo que vai também fortalecer, em outras versões, fortificar, que mostra agora a solidez de propósito. Nós temos propósitos, a igreja cristã tem propósitos, mas há uma solidez, porque Deus tanto aperfeiçoa, confirma, quanto fortalece. Aí no versículo de número 11, vai falar, a Ele seja o domínio para todo o sempre. Antes de fazer as considerações finais, esse domínio, meus irmãos, significa o poder soberano de Deus, que é garantido ao cristão para que chegue ao alvo. Isto tem essa implicação nessa expressão, o domínio de Deus. Ele tem todo o controle, ele tem todo o poder. E eis as considerações finais. Meus amados irmãos, nós precisamos nos humilhar debaixo da mão de Deus e, por conta de Deus, deixar o assunto com Ele. Tudo aquilo que estiver tirando a nossa paz, uma preocupação excessiva, causando ansiedade, a gente se humilha diante da mão potente do Senhor e deixa tudo por conta do Eterno, do Deus Todo-Poderoso, desse Deus misericordioso. Porque quando a gente está se humilhando, ciente dessa mão poderosa de Deus,
a gente vai se abrigar. É o abrigo que humildemente devemos buscar, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, conforme nos diz o salmista. Agora eu preciso fazer um alerta. A ansiedade implica não apenas na desconfiança na providência de Deus. Vez ou outra, as pessoas só focam nesse aspecto. Olha, viver ansioso de uma forma preocupada é desconfiar, ou seja, é não confiar em Deus. Mas tem algo mais. É que quando a gente anda ansioso, além disto, mostra que nós temos um tipo de crença. E qual crença é essa? É de que nós podemos e nós somos capazes de resolver, de administrar as coisas melhor por nós mesmos do que se deixar Deus agir. É como se fosse uma autossuficiência. E eis o alerta: nós não podemos andar ansioso, porque pode implicar tanto a desconfiança na providência de Deus, mas também mostrar uma crença nossa que, indo por esse viés, é completamente errado e que precisa ser abandonado, caso isso seja verificado em nossa vida ou em algum momento também dela. Nós aprendemos, meus irmãos, que o socorro vem do Senhor e que Ele vai nos alcançar no momento certo, no momento exato. Quando falo no momento exato, é mesmo que ao nosso ver seja tarde. Parece que chegou no momento tardio, mas foi no momento exato, no momento de Deus. Deixo aqui apenas duas referências. Lucas 4, versículo 11 e 18, versículo 14. Vale a pena ler porque não é minha orientação, é a palavra do Senhor Jesus. Nós vamos então ser encorajados para lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, reconhecendo que Deus cuida do seu povo em todas as suas dificuldades. E Pedro sabia perfeitamente, meus irmãos, que o quão difícil é ficarmos alertas e despertos em toda a nossa caminhada cristã. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 6 e 8. Diz o 6, não durmamos, pois como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios. E o verso 8, mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. E quero bater uma vez mais, finalizando naquela questão relacionada aos crentes no mundo inteiro. Os crentes não devem olhar somente para as suas próprias vidas, nós não podemos olhar apenas para as nossas próprias famílias, para as próprias igrejas locais, mas nós devemos levantar os nossos olhos, meus irmãos, e contemplar a fraternidade evangélica em todo o mundo. E pode ter certeza, a Igreja de Cristo é muito maior do que nós pensamos. E graças a Deus por isso, e que Ele nos abençoe rica e abundantemente.